Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Chegando até você mais uma videoaula da nossa EBD. Estamos no terceiro trimestre, estudando a carta de Tiago, Perspectivas para uma vida cristã relevante. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Hebron, pelo nosso coordenador de ensino, presbítero irmão Cristiano, todos os professores da nossa EBD e você que está aí na audiência, ouvindo, junto conosco, aprendendo, Aprendendo da palavra do Senhor, relembrando, meditando, e isso é maravilhoso. Mais do que nunca, nos dias em que nós vivemos, precisamos nos alicerçar na palavra do Senhor. Como mencionamos, estamos estudando a carta de Tiago e estamos indo agora para o capítulo 5, já indo para o final da carta de Tiago, e hoje nós estaremos na lição 10 falando sobre o assunto advertências contra o mau uso das riquezas. O nosso texto-chave encontra-se exatamente em Tiago, capítulo 5 e versículo 1, onde Tiago faz uma advertência e diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tiago, capítulo 5 e versículo 1. No nosso texto em classe, na nossa leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6, que nós vamos ler agora, e diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traças. Versículo 3 diz: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O assunto é riquezas. O assunto é dinheiro. E é tão interessante isso porque muitos cristãos não entendem a importância do ensino nesta área, na área financeira, na área das finanças, na área do dinheiro, na área das riquezas. Na verdade, falar sobre o dinheiro hoje causa até um certo desconforto. Falar sobre dinheiro na igreja causa desconforto devido a uma linha, de certa forma, até avarenta de alguns ministérios. Porém, como nós não vamos falar de um assunto que o próprio Cristo, em quase metade das suas parábolas, mencionou: o dinheiro, as riquezas, os valores financeiros, enfim, Cristo menciona em suas parábolas. Então é um assunto odierno, é um assunto para os nossos dias, para ficarmos inteirados do querer de Deus quanto ao dinheiro na nossa vida. É preciso entender que o dinheiro em si não é errado. Agora, claro, as atitudes, as inclinações que eu vou ter com o meu coração quanto ao dinheiro podem ser, sim, maléficas para a minha vida cristã. Tiago aqui ele está dando algumas orientações, e eu vou um pouco mais além. O próprio texto, o título da nossa lição vai dizer, ele está dando algumas advertências contra o mau uso das riquezas. As riquezas dadas por Deus e adquiridas por nosso esforço são bênçãos na nossa vida, mas o mau uso destas riquezas é que vai trazer prejuízo espiritual para as nossas vidas. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, o apego
ao dinheiro em demasia, que é a raiz de todos os males, e não ter o dinheiro como um servo, como alguém que nós dominamos. Indo para a introdução da nossa lição, diz assim: teremos como assunto central neste estudo a riqueza. O autor, Tiago, vai trazer à luz a grande dificuldade que muitos pobres estavam enfrentando por conta da opressão dos seus senhores, mas também enfatiza que o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor. Aos ricos, um alerta é destinado: o juízo de Deus chegaria. Esta lição, esse texto de Tiago, escrito há cerca de 2000 anos atrás, é tão atual como se fosse escrito hoje. Nós vemos em nosso país esta dificuldade, este problema, os pobres sendo assolados, a opressão dos senhores, mais poderosos, mais ricos, oprimindo os mais pobres. Claro que estamos, pela oração da igreja, pela misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, acreditando e já vivenciando dias melhores. Mas a palavra do Senhor, escrita por Tiago, irmão de Cristo, é atual para os dias de hoje, para que nós não venhamos fazer mau uso das riquezas que temos. É claro que quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos no Salmo 62, o salmista, e é Davi quem está escrevendo, no Salmo 62, no verso 10, ele diz assim: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. E a parte B diz assim: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Aí que está o grande segredo. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Deus, ele tem prazer em nos fazer prosperar na área financeira. Desde que não venhamos colocar o nosso coração na riqueza, mas que o nosso coração permaneça no Senhor. Esse é o segredo para administrar bem aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos quanto às nossas finanças. Agora nós vamos para a primeira parte da nossa lição, onde vai dizer assim: o dinheiro à luz da Bíblia, a riqueza mal adquirida e o juízo divino. Aqui está outra via da riqueza. A riqueza adquirida sem os meios corretos, não pelos meios corretos. Diz assim a lição: não encontramos nenhuma base bíblica em que Deus condene a riqueza, mas sim o amor à mesma. Deus não condena a riqueza, já falamos isso. O que Deus condena é o amor à riqueza, o apego em demasia à riqueza. Continuando, diz: Jesus declarou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras de Cristo. Ah, irmão André, então eu não vou administrar bem a minha empresa, o meu comércio? Não, meu irmão, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que Ele tem que estar no topo da nossa vida. Ele que tem que estar assentado no trono da nossa vida. E quando Ele está no trono da nossa vida, as demais coisas a gente vai fazendo com uma leveza, Deus vai orientando, o Espírito Santo vai direcionando e nós não vamos nos apegando àquelas coisas. Claro, nos preocupando como seres humanos com aquilo que temos, com os nossos bens, cuidando, preservando, angariando legitimamente mais coisas, mas para a glória de Deus e para benefício do reino do Senhor na terra. É isso que Jesus está falando quando ele diz que não podeis servir a dois senhores. Não dá para... Deus é claro em dizer que Ele não divide a sua glória com ninguém. É Ele o primeiro na nossa vida. E aí as demais coisas vão vindo na sequência em nossa vida. A lição continua dizendo, o apóstolo Paulo enfatizou que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
Ambos os textos, né, de Jesus e de Paulo são harmônicos em apontar para a verdade que o amor ao dinheiro é condenado por Deus e não o dinheiro em si. Sendo assim, é um equívoco acreditar que a riqueza é sinônimo de impiedade e a pobreza de piedade. Aqui está algo, às vezes, que nós pensamos e analisamos e, às vezes, até de certa forma errada. Quando encontramos alguém pobre, achamos, puxa vida, essa pessoa é uma pessoa piedosa. E quando enxergamos alguém rico, que chega em um carro, talvez luxuoso, nós achamos, pá, aí está um avarento, aí está alguém que ama as riquezas. Não, definitivamente não. É igual a questão da humildade. Humildade não é uma roupa simples. A pessoa estar vestida com uma roupa simples, um chinelo de dedo, por exemplo, esse irmão é humilde, essa pessoa é humilde. Não. Há pobres muito orgulhosos e ricos muito humildes. Assim como há ricos muito piedosos e pobres avarentos. Pobres que não são piedosos, não têm misericórdia dos outros, não se preocupam com a necessidade alheia, somente com si mesmo. Então aqui o dinheiro, à luz da Bíblia Sagrada, vai ter esse contraponto. Nem sempre o que tem riquezas não é piedoso. Ou ao contrário, o pobre é piedoso. Não. E aí o que vale para nós é não termos o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante, Paulo vai dizer que é a raiz de todos os males. Porque é o dinheiro que vai, quando ele se torna algo que domina sobre nós, o dinheiro que vai abrir porta para outros desejos, para outras coisas, males que vão trazer ruína para a nossa vida espiritual e talvez até familiar e até profissional. Que Deus nos ajude a entendermos o dinheiro à luz da palavra do Senhor e entendermos que é bênção, se bem administrado, se bem dominado, e nós tendo o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. O segundo item da primeira parte da nossa lição fala de tornando-se rico de forma ilícita. Esse é um grande perigo. Diz assim, atendei agora. Esse é o chamado de Tiago. Esta expressão é uma chamada de atenção incisiva de Tiago. É a palavra agora, né, e aumenta a insistência do aviso sobre os ricos. Tiago aqui está chamando a atenção dos ricos. Ei, ouçam aqui o que eu tenho para falar para vocês. É uma advertência. É interessante que o Deus que nós servimos, ele é um Deus de amor e misericórdia. Claro que ele é justo, mas ele sempre quer o arrependimento das pessoas. Ele sempre chama as pessoas ao arrependimento. Tiago aqui, ele chama a atenção dos ricos. E aí a nossa lição diz que o que está sendo condenado aqui não é a riqueza em si, né? Pois nós temos como exemplo o patriarca Abraão, que era rico, né? Tinha muitos animais, muitas posses, servos, né? Outros patriarcas, Isaac, Jacó, o próprio, depois mais para frente nós temos Jó sendo um homem muito rico, mas que temia a Deus, se desviava do mal. Então a riqueza não está sendo condenada de forma alguma. Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Então, o que está sendo condenado por Tiago é o meio ilícito que estava sendo usado para chegar à riqueza. E aqui a nossa lição vai dizer, na obra O Príncipe, do filósofo e historiador italiano Nicolau Maquiavel, entende-se a sugestão que os fins justificam os meios. Este modo de pensar é frequentemente colocado em prática na história da humanidade por homens que, no afã de riqueza e poder, acabam trocando a moral e a ética por ações ilegais e opressoras. Isso aqui é terrível para a nossa vida. Usar meios ilegais para alcançar poder, riqueza, isso é terrível. Olha o que a lição vai dizer, né, sobre este livro de Nicolau Maquiavel. Diz assim, os fins justificam os meios.
Eu tenho um objetivo na minha vida. Eu quero ser próspero. E não é errado de forma alguma eu querer ser próspero, querer crescer financeiramente. Agora, os meios que eu vou utilizar para alcançar o fim que eu desejo precisam ser meios legítimos, meios lícitos, meios que não desabonem a minha moral, que não vão de encontro ao que a palavra do Senhor diz, orienta, ordena, mas que sejam meios, né, que não venham de maneira alguma atingir a minha moral e a ética. A lição diz, pessoas que acabam trocando a moral e a ética por ações ilegais e opressoras, oprimindo os outros em benefício próprio. Isso é condenável pela Bíblia Sagrada, pela palavra do Senhor. A lição continua dizendo, basta um olhar para a sociedade atual e a realidade exposta aos nossos olhos é triste. Os escândalos relacionados a desvios de dinheiro e a busca ilícita pelo dinheiro é presenciado nas mais diversas áreas que compõem a vida humana. A triste verdade é que o homem se vendeu pelo dinheiro, tornando-se escravo do mesmo. É tão desastroso quando o homem chega a esse ponto. Alguém certa vez falou, e é uma grande realidade, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Quando nós conseguimos dominar o dinheiro, quando nós conseguimos ser senhor do nosso dinheiro, é bênção para a nossa vida. Mas quando o contrário acontece, o dinheiro se torna meu senhor, eu me torno escravo do dinheiro, faço o impossível e tantas coisas para adquirir o dinheiro, seja ilícito, enfim, seja algo que vai oprimir alguém, mas eu faço porque eu quero dinheiro. Aí eu me torno um escravo do dinheiro. E aí é algo muito triste quando o ser humano está nesse ponto. Quantas pessoas, eu sei que talvez você conhece, claro, pessoas que eu creio que ainda não conheceram a Cristo, pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, mas o viver deles é em busca do dinheiro. Pessoas que estão, pela sua idade avançada, à beira da sepultura, mas não largam o dinheiro, priorizam ainda o dinheiro. Ah, isso é muito triste. É a triste verdade, como a lição diz, que o homem se vendeu pelo dinheiro. Nós temos aqui no Brasil, eu falei, uma classe política que visa somente o dinheiro, não quer o bem da população, só quer o seu próprio bem, não se preocupa com a necessidade do semelhante, do próximo. Então isso é terrível, tornar-se rico de forma ilícita vai contra tudo aquilo que Deus desejou para nós, ordenou e deixou escrito na sua palavra para nós. O terceiro item da nossa lição, na primeira parte, vai dizer o juízo de Deus sobre os que enriquecem ilicitamente. Há um juízo de Deus. Não pense que não haverá um juízo da parte de Deus. Deus está contemplando tudo. Às vezes nós vemos pessoas até de certa forma indo, prosperando, mas haverá um juízo da parte de Deus. Olha o que diz a lição. O apóstolo chama os ricos ao choro. Ele diz, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Esta lamentação e choro não é de arrependimento ou rendição, mas sim de remorso e dor diante do juízo sem alívio que lhes alcançaria. O fim deles será trágico, se não houver arrependimento. Porque este choro que Tiago está falando, lamentai, chorai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, aí eles estão chorando já de remorso, por não terem agido diferente. Não há um arrependimento sincero. E aí é muito triste quando o juízo
e o juízo de Deus. Eu falei, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justo juiz, e aí ele não tem o culpado por inocente. E aí o fim daqueles que amam as riquezas, daqueles que enriquecem ilicitamente, daqueles que oprimem os seus semelhantes, é um fim trágico, é um fim trágico. E aí a lição vai dizer, esse dia será inevitável. A expressão vos sobrevirão evidencia que ainda não chegou, porém o verbo aponta para a realidade que no tempo certo a prestação de contas chegaria. Imagine para o tempo de Tiago, como eu disse, escrito há mais de 2000 anos atrás. Irmão André, então não chegou ainda o juízo para estas pessoas? Pessoas que partiram para a eternidade enfrentarão o juízo da parte de Deus. Serão condenados por amarem mais as riquezas do que a Deus, por adquirirem riquezas ilicitamente e oprimirem os semelhantes. Serão condenados. A lição vai falar de um exemplo. Asaf no Salmo 73 fala sobre essa destruição futura aos que enriquecem indevidamente. O verso 17, 18 a 20 vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu, Senhor, certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf, ele é um exemplo de alguns cristãos no dia de hoje. Às vezes nós olhamos para o ímpio prosperando, aquele que adquire riquezas ilícitas ou de forma ilícita, prosperando, andando. Asaf vai falar sobre isso, parece que eles não têm dificuldade, parece que está tudo bem. E nós às vezes até questionamos a Deus, dizendo, olha o ímpio aqui prosperando e eu passando dificuldades. Mas Asaf, quando ele entra no santuário, o Espírito de Deus dá uma revelação para ele, Deus se manifesta para ele e ele vai entender o fim desses que adquirem riquezas ilicitamente, desses que amam as riquezas mais do que o Senhor. E ele diz, olha, é em lugares escorregadios que o Senhor põe e faz eles cair na destruição. Deus de forma alguma é contra o cristão ser rico. Mas Deus é contra, sim, aquele que busca ao dinheiro de forma desonesta. Porque aqueles que assim fazem, com certeza, têm e terão a reprovação do Senhor. Qual tem sido a origem das nossas posses? Se for de Deus, amém. Vamos honrá-lo com os nossos bens. Porém, se talvez alguém está me ouvindo e adquiriu algo, alcançou o que você tem, o que você possui de forma ilícita, arrependa-se. Arrependa-se. Repare os danos. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, ele diz, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei, se eu enganei, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir quadruplicado. E aí Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. Há tempo ainda para arrependimento. E aí buscar reparar o dano, cuidar de quem talvez prejudicou. Isso vai agradar ao Senhor e vai trazer o perdão. Então a primeira parte da nossa lição vai falar sobre a riqueza mal adquirida, ilicitamente, e o juízo de Deus. Vamos para a segunda parte da nossa lição? A segunda parte da nossa lição vai falar sobre a falência das riquezas ilícitas. Primeiro item fala, elas desaparecerão. No Oriente Médio Antigo havia algumas fontes de riquezas para serem investidas, como os grãos e cereais, as vestimentas e objetos preciosos. Porém, havia um risco constante de que a traça ou a ferrugem
acabassem por inutilizar estes produtos. Sabedor desta verdade, o escritor aponta para a decadência da riqueza daqueles que enriqueceram ilicitamente. No verso 2, os verbos sósepen, corruptas, e gengonem, comidas pelas traças, apontam para a temporalidade dos bens terrenos, pois toda riqueza é perecível, e aquele que se apoia na mesma ficará decepcionado. Somente Deus é a riqueza permanente do cristão. Olha o que a lição está dizendo. As riquezas adquiridas ilicitamente desaparecerão. Aquilo que não é adquirido por meu esforço, por minha honestidade, não vai ser bênção para a minha vida. E, completando, não vai ser aproveitado por mim. De alguma maneira, vai se perder. De alguma maneira, vai desaparecer. Então, Tiago usa esse exemplo, né, lá no Oriente Médio, e Jesus fala, né, alcanceis tesouros no céu, onde o ladrão não mina, não rouba, onde a traça e a ferrugem não pode corroer, porque onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então, Jesus usa esse exemplo e Tiago também vai falar dessa falência das riquezas. O carro enferruja, a casa vai se desfazer, a empresa vai se desfazendo. Então, é claro que aquilo que nós adquirimos honestamente, Deus vai abençoando e nós não temos amor naquilo. Mas imagina alguém que está apegado tanto a isso e perder tudo isso. Adquiriu de forma errada, de forma ilícita e sabe que fez errado e agora tudo desaparece, tudo se vai, tudo aquilo que ele botou o coração se vai. Por isso a importância de colocarmos o nosso coração em riquezas eternas, em coisas que o ladrão não mina, não rouba, a traça e a ferrugem não podem corroer, e isso é o melhor para a nossa vida. Aleluia! Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar, claro, do nosso corpo, que é templo do Espírito do Senhor, e não andar ansiosos, afatigados por riquezas momentâneas, passageiras, efêmeras, temporais desta vida. Elas desaparecerão, diz Tiago. E é tão interessante que o sábio Salomão já recomendava sobre o amor à riqueza. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, Eclesiastes no capítulo 5, nós vamos abrir aqui para nós lermos, capítulo 5 e versículo 10, ele diz assim, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. E ele termina dizendo, isso é vaidade. Assim, a pessoa que ama o dinheiro nunca vai ter suficiente, nunca vai ser grato por aquilo que tem, porque ele sempre vai querer mais, sempre vai querer buscar mais. Olha o que ele diz, o que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Porque quando eu amo a Deus, Ele me dá o suficiente e eu sou feliz com o suficiente. Mas quando eu amo o dinheiro, nunca é suficiente para mim. Cada vez eu quero mais, cada vez eu preciso mais. Se torna um laço para mim. E também a abundância, né? Ele fala, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Aquele que sempre quer ter abundância nunca vai estar satisfeito. Mas aquele que dá valor nas pequenas coisas, na suficiência de Deus para a vida dele, na provisão de Deus sobre a vida dele, a família dele, esse é feliz, esse é abençoado, esse é aquele que tem a felicidade plena, encontrou a paz. Porque não tem essa tristeza, essa amargura de querer as coisas, essa ansiedade de buscar, mas ele está satisfeito com aquilo que o Senhor está provendo sobre a vida dele. Tiago diz, estas riquezas adquiridas ilicitamente desaparecerão. E olha o que diz o item 2 da segunda parte, a riqueza servirá de testemunho. A própria riqueza que foi adquirida ilicitamente vai servir de testemunho. E olha aqui nós temos visto, né? Pessoas que adquiriram ilicitamente e essas riquezas sendo testemunhas contra eles, indo à prisão,
né, e sendo, de certa forma, até zombado pela sociedade, porque adquiriu riqueza ilicitamente e a própria riqueza testemunhou contra ele que ele não podia ter aquilo, mas desejou, ficou ansioso e não entendeu que precisava ser por meios lícitos, usou de meios ilícitos, adquiriu a riqueza e a própria riqueza testemunhou contra ele. A riqueza servirá de testemunha. Note a expressão no verso 3. O verso 3 diz: o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Olha que triste isso. A lição vai dizer: e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Os bens ganhos de forma ilícita e acumulados erroneamente se levantarão como testemunhas de acusação dos ricos. Aqui temos um tom irônico, pois eles acumularam bens para que lhes auxiliassem, porém os mesmos testificarão contra eles no dia do julgamento. É interessante essa parte que o nosso comentarista aqui fala, os bens que eles acumularam. Há pessoas que acumulam bens desnecessariamente, só pela ambição de ter, sem pensar em abençoar alguém, ajudar alguém, socorrer alguém, empregar alguém e pagar um salário justo. Não, ele só quer acumular, ele só quer ter o nome dele no rol da fama dos mais ricos, dos mais poderosos. E aí, daqui a pouco, essa mesma riqueza testemunha contra ele, dizendo que não adiantou de nada correr, não adiantou de nada andar ansioso, preocupado, querendo conquistar e esquecendo da vida eterna. Ainda também tem uma observação: e há de devorar como fogo as vossas carnes. Esta perecibilidade das riquezas, que são perecíveis, indica suas ruínas. Aquilo que deram tanto valor e confiaram será um motivo para a perdição. Todos perecerão. O ídolo arrasta o idólatra junto em sua própria ruína. É como um carro sendo consumido pelo fogo e o proprietário estando dentro, preso ao cinto de segurança. Assim acontece com o ser humano que deixou de ser amarrado pelas riquezas, ou que deixou ser amarrado pelas riquezas terrenas. A pessoa está amarrada. Ela está tão apegada naquilo que ela não enxerga mais nada. O único objetivo dela é ter, conquistar, adquirir, obter. E não interessa os meios. Ela quer adquirir. E aí a própria riqueza vai servir de testemunho contra esta pessoa. Quando fala que o ídolo arrasta o idólatra, a gente já pensa em uma imagem de escultura, que são chamados de ídolos também, é claro. Mas quando o dinheiro se torna um ídolo, quando as posses se tornam ídolos, quando a casa, o carro, a empresa toma o lugar de Deus na nossa vida, é ídolo, é idolatria. E aí o apóstolo Paulo vai falar na sua primeira epístola a Timóteo, ele vai falar algo tremendo sobre isso, sobre o amor ao dinheiro. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 dele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o perigo das riquezas ilícitas. Olha o perigo de eu inverter os valores. Colocar os valores terrenos, materiais, financeiros, acima do valor eterno, do valor espiritual, do valor de Deus na minha vida, do valor da fé, do valor da palavra do Senhor na minha vida. Paulo diz, eles caem em tentação e em laço. O inimigo arma um laço e a pessoa, claro, com um coração já
pecaminoso como é já o nosso e potencializado por esse desejo de ser rico, de adquirir, de ter posse, o inimigo laça. E aí a pessoa vai indo, como diz aqui, em muitas concupiscências loucas e nocivas, Paulo diz. Porque a pessoa, quando ela perde o temor a Deus, temor à palavra, ela não vê erro em fazer coisas ilícitas para adquirir riqueza. E aí se torna algo que depois vai tornar-se testemunha contra ela, porque adquiriu ilicitamente. E aí Paulo adverte, ei, nessa cobiça alguns se desviaram e transpassaram aos outros? Não, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque o maior prejudicado não é aquele a quem eu defraudei, não é aquele a quem eu talvez enganei para ter uma riqueza. Não. O maior prejudicado vai ser eu. Aquele lá Deus vai cuidar de alguma maneira. Deus vai suprir a necessidade dele. Deus enviará socorro, porque Deus, ele batalha. Nós vamos ver daqui a pouquinho na lição. Deus é juiz destas pessoas. Mas se eu adquirir de forma ilícita, Deus cobrará de mim. As próprias riquezas que ilicitamente adquiri serão testemunhas contra mim. E aí, nós vamos para o terceiro item da segunda parte, que vai falar sobre acumulando erroneamente as riquezas. O versículo 3 termina dizendo: tesouros acumulastes nos últimos dias. No contexto mais amplo desse versículo, Tiago menciona 2 vezes a vinda iminente do Senhor, ou seja, os ricos estavam acumulando riquezas materiais à sombra da volta de Cristo e com um único propósito, a autossatisfação. Quanto bem estas riquezas poderiam ter feito se fossem administradas de forma correta? Não é raro, aliás, não é errado poupar dinheiro. Isto é prudência, porém que não seja feito de forma egoísta. Agora vamos falar um pouquinho sobre o acúmulo errado de riquezas. Aqui Tiago está falando que esse povo estava acumulando riquezas à sombra da volta de Jesus. Os nossos irmãos, Pedro, Tiago, João, os apóstolos e a igreja primitiva esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. E aí Tiago orienta, ei, Jesus está voltando. Por que estão tão apegados a essas riquezas? Isso aí não vai trazer salvação para vocês. Não acumulem riquezas. Sendo que a igreja primitiva já tinha sido ensinada e fazia isso, né? Repartia os bens, né, entre si, supria as necessidades dos próximos, depositava os bens aos pés dos apóstolos para a expansão do reino do Senhor, da igreja, né? Enfim, para as viagens também de Paulo, a igreja ofertava, enfim, e angariava fundos para isso. E agora Tiago vai dizer, ei, tesouros acumulastes nos últimos dias. E aí, como eu falei anteriormente, há pessoas que estão à beira da sepultura e ainda não deixaram as riquezas, ainda estão amando mais as riquezas do que a Deus. O corpo se deteriorando, o corpo dando sinais de que o fim chega, e a pessoa ainda amando mais as riquezas. E aí quando se fala da volta de Jesus, imagina Tiago há 2000 anos atrás dizendo, ei, não se apegue às riquezas, Jesus está às portas, Jesus breve voltará. Agora 2000 anos se passaram. Imagina o quanto mais próximo Jesus está hoje de buscar a sua igreja. Então, mais do que nunca, é tempo de nós desapegarmos das riquezas materiais e nos apegarmos às riquezas eternas, espirituais, e vivermos uma vida de amor a Deus, de amor ao próximo. Porque aqui a nossa lição vai dizer que não é errado poupar dinheiro. Não é errado. Porém, é errado fazer isso de forma egoísta. Ah, eu vou poupar dinheiro, mas só para mim. Se eu vejo alguém necessitado, vá em paz e se vire. Né? Não é assim que nós devemos ser. Podemos poupar, e isso também a lição fala, isso é prudência. Pensar, ter uma reserva,
né, para um momento de adversidade, um momento de, enfim, de desventura, de um problema que surge repentinamente. Isso é prudência. Porém, guardar, reter, acumular riquezas, e isso não servir de bênção para mim, claro, mas também para o próximo, para aqueles que me cercam, aqueles que necessitam, aqueles que talvez estão trabalhando para mim, aqueles que estão fazendo com que eu também seja propiciada para mim essa riqueza. Isso é egoísmo e isso desagrada a Deus. A lição continua dizendo: qual é a mensagem para aqueles que foram dotados de riquezas terrenas? A resposta está na importante instrução de Paulo a Timóteo. Ele fala lá em 1 Timóteo 6, também 17 até o 20, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ah, meus irmãos, não há melhor investimento do que investir no reino de Deus. Investir em algo eterno, investir em algo que não perece, em algo que o ladrão não pode tocar, não pode roubar. Jesus, diz a nossa lição, retratou o homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, como sendo um homem digno de castigo do inferno, não por aquilo que havia feito, mas por aquilo que havia deixado de fazer. Isto é, o rico havia deixado de amar a Deus e de cuidar de seu próximo Lázaro. Esse foi o seu pecado. O pecado não foi ele ser rico. O pecado não foi ele ter riquezas. O pecado foi ele amar a riqueza mais do que a Deus e não socorrer o seu próximo. Todos os dias ele passava por Lázaro. Todos os dias, né, a parábola do rico e do Lázaro. Todos os dias o rico passava por Lázaro, mas não tentava de alguma maneira mudar a situação da vida de Lázaro. Não socorria Lázaro. Não cuidava de Lázaro, mas se preocupava só com a sua riqueza. Talvez até zombava de Lázaro. Talvez até, de certa forma, repreendia Lázaro, mas não se compadecia dele. Esse foi o seu pecado, o amor à riqueza. Todos os dias se vestia de púrpura, de linho finíssimo, se regalava esplendidamente, mas viveu o seu céu aqui, nessa terra. E aí Paulo vai dizer, para essa vida daqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança é eterna, a nossa glória é eterna, a nossa riqueza é no céu. Oh, aleluia! E a conclusão da nossa lição vai dizer, antes fala como você tem exercido a mordomia dos bens que Deus te concedeu. Mordomia não é ficar sentado, enfim, bem regalado. Mordomia é ser mordomo, servo, administrador. Como você tem administrado os bens que o Senhor te concedeu ou nos concedeu? Está sendo para a glória de Deus? Está sendo para abençoar alguém, para socorrer alguém? Deus nos dê graça, Deus nos ajude a administrarmos sabiamente aquilo que o Senhor tem nos concedido. E a conclusão da nossa lição diz: riqueza não é sinônimo de pecado, desde que seja obtida de forma lícita. Vou voltar. Riqueza não é sinônimo de pecado, desde que seja obtida de forma lícita e usada para a glória de Deus. Tiago alerta para o perigo de colocar o dinheiro no coração e viver de forma avarenta e egoísta. Antes, aponta para o dever do cristão em portar-se como mordomo fiel diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos dê graça. Diante desse assunto que tratamos hoje, vale para nós fazer um autoexame e aí identificar como está a nossa relação com o dinheiro. Como estamos agindo? Como está a nossa ação do nosso dinheiro para com Deus? Temos agido de forma a agradar a Deus com as nossas finanças?
Eu volto a repetir, o dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. Quando gerenciamos o nosso dinheiro, quando administramos o nosso dinheiro, glorificamos a Deus. Mas quando o dinheiro comanda a nossa vida, quando o dinheiro administra a nossa vida e as nossas atitudes, quando o dinheiro se torna senhor da nossa vida, aí todos os males vão estar acontecendo na nossa vida. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para sermos fiéis a Ele, nas finanças, fiéis a Ele em todas as áreas da nossa vida. Eu quero orar com você, pedindo que Deus nos dê força e graça para administrarmos bem aquilo que Ele nos emprestou para esta vida terrena. Pai, eu te agradeço por este momento, por mais esta aula que estivemos aqui junto com os que me assistem, aprendendo, meditando e reconhecendo que Tu és Senhor da nossa vida. Pai, se temos falhado em algum quesito quanto à administração dos bens, às riquezas que o Senhor tem nos dado, pedimos, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos arrepender, a talvez reparar o dano que causamos na vida de alguém e sermos, Senhor, cada dia mais fiéis a Ti. Cada dia colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que as nossas riquezas venham glorificar a Ti, abençoar a vida do nosso próximo e o nome do Senhor ser engrandecido. Pai, abençoa cada um que está assistindo esta aula, da Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.